Fala aí, amiguinhos, tudo na santa? Um assunto que eu gosto e acho interessante é sobre bebidas alcoólicas. E uma das coisas que talvez não tenha tanto a ver com química, mas que é uma curiosidade legal, é a diferença entre chopp e cerveja. Porque sempre eu tinha a crença, eu vivi isso, achando que chopp era um produto diferente e a cerveja é outro. E na verdade eles não têm nenhuma diferença. Então, de onde vem o chopp e a cerveja? No século XIX, quando os alemães começaram a vir para o Brasil produzir cerveja, ensinar e tal, eles pediam uma caneca de cerveja. Em alemão, era alguma coisa tipo Ein Schoppen, bitte. Desculpem a pronúncia. E os brasileiros vendo aquilo perceberam que quando os alemães pediam Ein Schoppen, essa cerveja vinha de um barril pressurizado e assim por diante. E aí criou-se então a ideia de que o chopp vem num barril, ele é servido a partir de um barril com adição de CO2 extra. Então ele pressiona e o que ocorre? A espuma do chopp ela é mais cremosa devido à adição do CO2 extra e também da pressão na hora de retirar do barril. Mas o processo de fabricação é o mesmo. Para não ficar para trás, o governo brasileiro então criou uma regra que dizia, lá pelo Ministério da Agricultura, que dizia o seguinte: o chopp ele vem em barril, não é pasteurizado. A cerveja é em garrafas ou hoje em dia em latas e é pasteurizada. Essa definição também já está um pouquinho em desuso, porque hoje em dia as cervejarias grandes eles conseguem fazer a pasteurização do barril, e não necessariamente somente em garrafas, né, como as pequenas cervejarias o faziam. Então essa diferença está mesmo na forma como a bebida vem. Se ela vier em um barril necessitando de um sistema para servi-lo, é chopp. Se ele vier em garrafas ou latas, é cerveja. O produto é o mesmo. Ah, mas o chopp para mim ele é mais macio, melhor de beber, ele não me dá dor de cabeça, alguma coisa assim. O processo de pasteurização, ele retira uma série de sabores, de aromas da cerveja. Enfim, porque a pasteurização, qual é a finalidade dela? O chopp em si, quando não é pasteurizado, ele tem uma validade muito curta e possui também a necessidade de ser armazenado em temperaturas baixas, em câmaras frias e assim por diante. Por quê? Porque diminuindo a temperatura, logicamente diminui a cinética química das reações que ocorrem ali dentro, as leveduras ficam inativas ou menos ativas, e aí você tem a bebida com uma série de características a mais por um certo tempo. Passando pelo processo de pasteurização, as leveduras são mortas, coitadinhas, e aí uma série de reações químicas que ocorreriam a partir das leveduras deixam de acontecer. Então, a cerveja, uma vez pasteurizada, ou mesmo agora o chopp pasteurizado, ele consegue, por exemplo, ser mantido em temperatura ambiente, nas gôndolas de mercados e assim por diante, e por um prazo de validade mais longo. Então essa é a diferença entre o chopp e cerveja. Não tem. Vai agora de você descobrir se o chopp que você está bebendo foi pasteurizado ou não, porque não sendo pasteurizado, o sabor será um pouquinho diferente. A espuma, então, deve-se à adição do CO2 sob pressão, que favorece a cremosidade da espuma e deixa ele mais palatável, mais saboroso, macio, vamos dizer assim. Beleza? Beijão.